Gênesis capítulo 1, versículo 26. A palavra do Senhor nos diz assim: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra, sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Amém? Feche seus olhos. Senhor, aqui a tua palavra santa, inerrante, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que ela nos trate, que ela nos cure, que ela venha tirar de nós, da nossa consciência, aquilo que não presta. Repreendemos em nome de Jesus toda opressão maligna, toda dor, tudo aquilo que vem para atrapalhar. Agora, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, quando nós pegamos o versículo 26 do primeiro capítulo da Bíblia, nós vemos uma ordem natural das coisas. Nós vemos a ordem natural das coisas. Deus está trazendo as coisas à existência. E Deus está trazendo as coisas à existência através da sua palavra, através da ordem da sua palavra. Quando Deus diz haja, as coisas elas são criadas e elas são sustentadas pela palavra de Deus. Elas não só são criadas, como elas são sustentadas pela palavra de Deus. A terra, a criação, ela é sustentada pela palavra. Os elementos físicos, os elementos químicos que compõem a nossa atmosfera, o nosso mundo, eles são sustentados pela ordem de Deus. Se Deus não sustentasse os elementos, as coisas iriam desaparecer. Nós entraríamos no eterno caos. Mas Deus, ele sustenta a criação com a sua palavra. E quando nós pegamos João, o primeiro capítulo do Evangelho escrito por João, nós vemos que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por meio dele. E nada do que existe foi criado sem a sua participação. Jesus é o Verbo, Jesus é o Logos. Jesus é Deus trazendo a criação à existência. Fazendo essa criação surgir. Todas as coisas são criadas por intermédio de Cristo e são sustentadas por intermédio de Cristo. E João, no seu evangelho, ele começa totalmente diferente dos demais evangelhos, porque ele já traz essa consciência de que Jesus é Deus. Jesus é Deus. E toda e qualquer religião que nega a divindade de Jesus, que nega que Ele é Deus, que nega que Ele é Senhor, é uma seita. Até nós vamos falar disso mais profundo nos domingos. Mas é uma seita. Qualquer um que nega a divindade de que Jesus é Deus, ou afirma de que Ele é um Deus menor, de que Ele é um Deus pequeno, de que Ele é um Deus com um D minúsculo, como está na tradução do Novo Mundo, dos Testemunhos de Jeová, é uma seita. Uma seita. Uma seita. Quando você nega a divindade de Cristo, quando você nega que o Espírito Santo é Deus, quando você nega que o Espírito Santo é uma pessoa, você está negando os fundamentos da fé, os pontos principais da fé. Isso é uma seita. Nós podemos divergir em uma coisinha ou outra de uma congregação. Somos pré-milenistas, outros são pós-tribulacionistas, tudo bem. Isso aí não fere nenhuma questão da nossa salvação. Mas quando nós negamos os fundamentos da fé, aí a coisa complica. Quando nós começamos a acreditar e ensinar, ou ver pessoas ensinar de que não, que você tem que fazer para você ser salvo, a salvação ela é pela graça mediante a fé. Ela é um presente. E essa fé vem de Deus ainda. Nem você não consegue produzir ela de uma maneira natural. Ela vem de Deus. Nós somos salvos pela graça, por esse presente. O que é a graça? A graça é o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Mas quando nós vemos pessoas começar a ensinar que você tem que fazer, aí nós começamos a pagar pelo céu. E o único que pagou pelo céu foi Jesus. Por nós. Nós somos salvos pelas obras de Cristo e não pelas nossas. Fazemos boas obras,
porque somos predestinados a fazê-las, conforme o versículo 10, lá do capítulo 2 de Efésios. Nós somos predestinados, tem que fazer parte da nossa natureza. Nós não fazemos cestas básicas para ir para o céu não está à venda. Senão nós só vivia de boa obra, sabe, contando que ia para o céu, e a coisa não é de jeito, a coisa não funciona assim. Nós fazemos boas obras porque fomos predestinados, porque tem que fazer parte de uma nova natureza, de uma natureza transformada, mas somos salvos pelas obras de Cristo, que foram uma única vez. Amém? Uma única vez ali na cruz do Calvário. Mas o que eu quero falar hoje? Pegue a sua Bíblia aí em Efésios capítulo 5, versículo 5. Nós vimos a ordem natural das coisas aqui. Nós vemos Deus trazendo a criação à existência. Nós temos aqui Criador e criatura. E a criatura, ela é feita à imagem de Deus. Ela é feita à imagem de Deus. A imagem e a semelhança de Deus. O problema que algumas pessoas pensam talvez nessa semelhança de uma maneira física, e não é isso. Não é isso. Amém? Depois nós vamos até ver isso. Olha só. Fiquem sabendo disto. Efésios capítulo 5, versículo 5. Fiquem sabendo disto. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Irmãos, quando nós começamos a nossa confiança em Deus pelos seguros dessa terra, pelos fundamentos dessa cultura. Qual é o Deus deste século? O que as pessoas mais amam hoje? Elas se matam para quê? Elas se esguelam por qual motivo? Elas abandonam os homens abandonam as esposas, abandonam filhos, ou as mulheres abandonam seus maridos por causa de quê? Qual motivo? Dinheiro. Nós vemos casamentos serem rasgados, desfacelados, criação de filhos e por ralo, famílias destruídas por conta do dinheiro, por conta do amor ao dinheiro. A Bíblia, o apóstolo Paulo, lá no capítulo 5, inclusive onde ele trata a maneira que os homens devem amar as esposas, ele trata de uma maneira clara que esse amor ao dinheiro, que essa avareza, ela é idolatria. Quando você deixa, nós trabalhamos com dinheiro, devemos trabalhar de uma maneira sábia, de uma maneira madura. Mas quando você deposita, quando você entrega a sua alma aos valores dessa terra, aos bens dessa terra, aos tesouros dessa terra, você trocou tudo isso. Você deixou Deus de lado e pegou tudo isso. Você amou mais o baú do tesouro dessa terra, aquele que a traça corrói, consome. O que é a idolatria? A idolatria é a diminuição de Deus, é quando nós invertemos a ordem da criação. Deus vem e cria o homem à sua imagem e semelhança. E o que nós queremos fazer? Criar Deus à nossa semelhança. E queremos depositar as nossas confianças, a nossa fé e a nossa confiança naquilo que nós podemos ver. Por que o dinheiro traz tanta segurança para este mundo? Por que ele traz tanta ilusão de que as coisas está tudo bem, você tem dinheiro. Tá tudo ok, você tem um dinheiro, está tudo bem. E nós aprendemos tanto, ou deveríamos ter aprendido tanto com essa pandemia que passou. Quantas pessoas ricas, abastadas, milionárias, morreram do lado de uma pessoa que não tinha nada na caderneta de poupança. Estavam um do lado do outro e elas morreram. A ciência, o Deus ciência não conseguiu salvar as pessoas. Nós louvamos a Deus pela vida dos médicos e enfermeiros,
damos graças a Deus pela vida deles. Mas a ciência, ela se mostrou, ela mostrou para nós a sua fragilidade. Ah, mas fez a vacina. Não vou nem comentar, vou passar direto. Vou nem comentar a respeito de vacina, vou passar direto. Mas, e as pessoas viram a realidade desses deuses. As pessoas assistiram à realidade desses deuses. O dinheiro, a popularidade, a ciência, o que ela garantiu nesses tempos. Ela é uma bênção de Deus. Ela é uma bênção. Lucas era médico, era um médico amado, amém? Nós louvamos a Deus pela vida dos médicos. Mas todas as vezes, irmãos, que nós elegemos um Deus, nós vemos que na hora H, o quanto nós somos decepcionados. Quando nós depositamos toda a nossa... O que é eleger um Deus? Eleger um Deus, já falei isso aqui algumas vezes aqui na igreja. O que é eleger um Deus? Você deposita naquele Deus todo o seu tempo, seu talento e seu dinheiro. Porque você começa a gastar com aquilo. Quando você começa a gastar todo o seu tempo, talento e os recursos que você tem, você construiu um Deus para ti. Você construiu um Deus. É por isso que tem pessoas que sacrificam, que rasgam famílias para conseguir dinheiro. Que abandonam filhos, que abandonam esposas, que abandonam marido para conseguir dinheiro. Toda idolatria, ela fere essa ordem natural das coisas. Onde Deus está criando um homem à sua imagem, o homem está tentando criar uma imagem de Deus, porque ali ele quer depositar a sua confiança. Ali ele quer buscar socorro. E olha só para você ver, pega a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 15 até o 20. A oração do Pai Nosso, ela é um tapa. Ela é um tapa. Ela começa, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja. Nós já chegamos, nós falamos isso há alguns dias, nós chegamos diante de Deus com uma lista de pedidos. E ela nos leva a um degrau de santificar o nome do Senhor, de reconhecer que Ele é santo e que Ele seja santificado na nossa vida. Isso quebra, sabe, as nossas idolatrias. Isso quebra. Não, que o nome do Senhor seja santificado. Antes de qualquer coisa, que o nome do Senhor seja santificado. Que venha o teu reino. Você fez quantos pedidos para você até agora? Nenhum. Todos os seus pedidos são relacionados primeiramente a Deus. E depois você começa a pedir para você. E olha só. Deuteronômio capítulo 4, versículo 15 ao 20. Tenham cuidado, Moisés já está velhinho. Moisés está velhinho, é o 5º livro da lei. O povo já está próximo da terra prometida. E Moisés é como se ele estivesse dando assim, os últimos conselhos para o povo. Sabe, aquele pastor velhinho que está quase jubilando. E ele vai dar assim agora, olha, o que eu pude fazer para vocês, eu fiz. Agora eu vou dar os últimos conselhos. O livro de Deuteronômio é isso. E ele diz o seguinte: tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou no Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si imagem esculpida, de forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra. Ele é bem detalhista. Por quê? Semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Quando levantarem os olhos para os céus e verem o sol, todo o seu esplendor, né? A lua, as estrelas, a saber, todo o exército de Deus, cuidem para que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles e prestar culto a estas coisas que o Senhor, seu Deus, repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Mas quanto a vocês, o Senhor os tomou, os tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejam povo da sua herança, como se vê.
Amém? Moisés está preparando o povo para entrar na terra prometida. Quais são os conselhos de Moisés? Cuidado com aquilo que vocês aprenderam no Egito. Cuidado com aquilo que vocês viram na cultura do Egito. É isso que ele está falando. É isso que ele está falando para o povo. Cuidado, esse DNA aí, não deixa ele manifestar não. Não deixa ele manifestar não. E o interessantíssimo, que a maneira como ele trata isso nas gerações, como que ele trata isso. Pega aí para você ver no capítulo 6 de Deuteronômio, do mesmo livro, dois capítulos para frente. O povo está entrando literalmente na terra prometida. E no capítulo 6, versículo 4, ele está falando agora para os pais. E olha o que ele diz. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, e de toda a sua alma, e de toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, você as inculcarás aos seus filhos, e delas falará quando estiver sentado na sua casa, andando pelo caminho, deitado, ao levantar-se, também irá amarrá-las como um sinal na sua mão, e elas lhe serão por fronte entre os olhos. Você as escreverás nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Há um zelo, há um cuidado. Aquele povo é uma geração que viu literalmente seus pais se curvarem e morrerem na areia do deserto, depois de 40 anos. A segunda geração está entrando agora em Canaã. E Moisés está falando para o povo: guardem isso no coração de vocês, escondam isso, ensinem isso a seus filhos. Ensinem isso a seus filhos. Irmãos, nós confiarmos na nossa própria força, nós confiarmos num diploma que dá na parede, nós transformarmos a nossa saúde em um Deus, nós transformarmos, tudo pode se tornar um Deus na nossa vida. Tudo. Aquilo que te rouba tempo, todo o seu talento, todo o seu dinheiro, se transformou num Deus. Um carro pode se transformar numa idolatria. Um carro. O homem deixa de pagar um tratamento de saúde para uma mulher para comprar um jogo de rodas de 8 mil reais. Isso é uma idolatria. Uma pessoa que acredita, que tem muitas denominações, nós chamamos separatistas. Não, se você sair da igreja, você vai perder a salvação. Como se a salvação estivesse na igreja. A salvação está em Cristo. Nós somos livres. Nós somos livres no Senhor. Nós somos livres. Utilizando medo. E quantas pessoas entram por esse caminho. Entram por esse caminho difícil. Porque esquecem de olhar para o Senhor. Começam a depositar confiança em seus próprios meios, na sua própria moral, nas suas próprias práticas. Toda glória, toda fama é dada ao nome de Jesus. Tem que ser dada ao nome de Jesus, pois ali na cruz do Calvário, Ele derramou até a última gota de sangue pelas nossas vidas. Amém? A idolatria é o pecado mais fácil de ser cometido. É o mais fácil de ser cometido. Ela vem quando Satanás entra ali no Éden. Qual é a proposta que a antiga serpente faz para Adão e Eva? Que Deus era um mentiroso. De que Deus havia mentido. De que Deus tinha mentido. Não. Certamente não morrereis. Vocês conhecerão o bem e o mal. E o homem deposita confiança nessa palavra e acredita que Deus é um mentiroso. Que Deus está mentindo. Há uma inversão na criação. Neste momento,
neste momento, onde o homem acredita que a antiga serpente está falando a verdade e o Criador está mentindo, há uma inversão na criação. Tanto é que há uma mudança de paternidade neste momento. Eles são literalmente expulsos do Éden. Eles são expulsos do Éden. Literalmente eles são expulsos do Éden. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Nós vemos um povo sair de uma terra de milhões e milhões e milhões de deuses. Cada praga enviada por Deus é uma afronta a um Deus egípcio. Cada praga enviada pelo Senhor, ela é literalmente uma afronta a um Deus egípcio. E agora, na saída, Deus faz uma promessa a esse povo. Deus faz uma promessa. Qual é a promessa que o Senhor faz? E disse o Senhor: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades virá sobre vocês. Das que enviei, preste atenção, sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Aqui nós temos uma manifestação de um dos nomes de Deus. Jeová Rafá, o Senhor é o nosso médico. O Senhor está desafiando aquele povo a entregar o coração, a depositar toda a sua fé, a viver de uma maneira diferente, a experimentar alguma coisa diferente. E o Senhor está dizendo para eles, e eu não permitirei que venha as doenças que foram lançadas sobre o Egito. Amém? Quem é seu médico? Quem é o seu Salvador? Jesus, Ele é Senhor na sua vida? Ele é Senhor e Salvador? Salvador, Ele resolve problemas. Amém? Jesus, ele resolve problemas, mas Ele é Senhor sobre a sua vida? Ele é Rei, Ele é soberano sobre a sua vida? É nele que está toda a sua fé, toda a sua confiança. Lá em Hebreus 11:6, esses dias nós lemos, o que está escrito lá? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Depois nós lemos lá em Efésios, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Depois nós lemos lá em Romanos 5:1, que nós somos justificados pela fé. Não tem como nós nos relacionarmos com Deus se não tivermos fé. Mas o que é fé? Fé está lá em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas nós sabemos que existem. A fé é a substância daquilo que você não pode tocar. A fé é a certeza daquilo que você não pode ver. É por isso que lá em Deuteronômio, Moisés está chamando o povo. Aquele dia que o Senhor se manifestou no meio da sarça ardente, vocês não viram uma figura física, vocês ouviram a sua voz. Deus chama Abraão a andar com ele. Abraão, ande comigo e ser perfeito. Sem ter um mapa, sem ter um GPS, sem saber para onde está indo. O que é a fé? A fé é esse alicerce no qual a sua casa espiritual está firmado. Você não vê as pedras que estão debaixo desse templo. Você não vê as pedras que estão debaixo deste prédio. Mas há tubulões, há pedras aqui. Elas estão firmes, elas estão amarradas. A fé é a certeza de que Deus vai cumprir a sua palavra. A sua palavra, a fé é a certeza de que Deus não mentiu para nós, de que Ele nos dá vida eterna, e essa vida eterna é Cristo Jesus. A fé é aquilo que os homens de Deus expressaram no passado. Eles estavam sendo mortos pelas ruas de Roma, derramando sangue.
Os imperadores estavam derramando, banhando Roma ao sangue de cristãos, mas eles não negavam, eles não se curvavam, eles não adoravam os imperadores. Eles ofertavam as suas próprias vidas. Eles ofertavam as suas próprias vidas. Fé nesse único e poderoso Deus. Atos capítulo 4, versículo 12. Uma geração que cresceu, que viu o povo idólatra, é chamada agora à santidade, e Deus promete para eles que não deixaria vir sobre eles aquelas doenças, aquelas mazelas. Deus prometeu ser o único médico deles. Atos capítulo 4, versículo 12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Você não é salvo pelo dízimo que você dá, você não é salvo pela oferta que você dá. Isso é boa obra, isso é amor à obra, mas o céu não está à venda. O céu não está sendo vendido. Amém? O céu não está sendo vendido. Nenhum outro nome pode garantir a nossa salvação. Nenhum outro nome. Não há. Pedro está pregando para homens e mulheres que estavam se rendendo a Jesus. Estavam se rendendo. E ele deixa bem claro isso. Que não há salvação em nenhum outro. E o interessante é que essa palavra salvação aqui no grego aqui, ela serve tanto para salvação, quanto para cura, quanto para transformação, quanto para libertação. Porque o mesmo Jesus que salva é o Jesus que liberta. O mesmo Jesus que salva é aquele que traz a regeneração sobre a vida da pessoa. Amém? Eu queria convidar você a ficar de pé. Feche seus olhos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 fala que não existe nenhum outro mediador entre Deus e os homens, sendo Jesus, o Filho do homem. Fala da humanidade de Cristo. Fala do fato de Jesus vir e assumir carne, se fazer carne, nascer através de uma virgem, vir através de uma virgem e se fazer carne. Deus vem a esse mundo e pisa numa terra poeirenta. E Ele não vem numa armadura, Ele não vem armado, Ele vem de carne e osso. Ele entende você. Para entender as suas dores, as suas tentações. Jesus conhece, Jesus sabe. Me mostre um Deus melhor do que esse e eu vou segui-lo. Ele se faz carne para te compreender, para sofrer, para sentir a sua dor, para sentir a sua vergonha, a traição, o peso. Ele vem rasgar, Deus rasga o seu próprio Filho por amor a nós. Senhor, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas contra o Senhor, o único e verdadeiro Deus, soberano sobre todas as coisas, aquele que decretou, aquele que traz à existência as coisas simplesmente através da sua palavra, da sua ordem, mas faz o homem a sua imagem e semelhança com as tuas próprias mãos. Damos graças, exaltamos o teu santo nome, pois o teu nome está acima de todo e qualquer nome, e exaltamos ao Senhor, exaltamos e glorificamos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém.